bom, vamos falar de O Aprendiz de Assassino, da Robin Hobb, que é o primeiro livro de uma trilogia e que é simplesmente maravilhoso. Esse livro é maravilhoso, de verdade. A gente tem uma fantasia mais voltada pra política do que pra magia, então é um livro um pouquinho mais denso, mas não deixa a desejar em nenhum momento. Acompanhar um órfão que foi jogado no castelo ali pelo seu avô, dizendo que ele é filho do príncipe herdeiro. E aí que as coisas começam a ficar perigosas. Por quê? Porque sim, ele é filho, né? Tá na cara dele que ele é filho do cara. Se existisse DNA nesse universo, não precisaria ser feito, porque ele é cuspido, escarrado, pai dele. Mas também ele representa uma ameaça pro rei, uma ameaça pro herdeiro, uma ameaça para todo esse reino como um todo, geral. Porque ele representa a sucessão, certo? E a gente sabe muito bem, é só acompanhar a história do mundo, que linha de sucessão sempre causa caos, né? Hoje não tanto, mas nos primórdios era muito complexo daí. Muita gente morria para que o outro tomasse o seu lugar e a presença de um bastardo pode destruir toda a adoração que o povo tem pelo príncipe herdeiro. Acontece que, vendo tudo isso, o príncipe simplesmente vai renunciar ao cargo dele e vai embora. E o nosso querido órfãozinho, bastardinho, vai ficar no castelo. E ele vai ser criado pelo homem de confiança do pai dele, que é um cara que seria como se fosse um guarda-caça. Ele cuida dos animais, ele cuida dos cães, dos cavalos e tudo mais. E logo no começo ele vai perceber que tem alguma coisa muito estranha com esse menino, que vai acabar ganhando o nome de Fitz, se eu não me engano, porque ele não tem nome. E vai ficar muito preocupado, porque ele não pode deixar que isso aconteça, porque as lendas contam que isso é muito perigoso. Mas o rei tem outros planos para esse menino e vai fazer com que ele seja tratado realmente como se ele fosse da família real em alguns aspectos. Então ele vai ter as aulas, ele vai treinar luta, ele vai aprender tudo o que ele precisa saber. Mas a gente sabe que tem um plano por trás de tudo isso. O rei não iria simplesmente dar um voto de confiança para o Fitz se ele não tivesse uma outra agenda. Então a gente vai perceber que o Fitz vai ser treinado para ser o assassino do rei. Né? Ele não vai ser treinado para nada além disso. Então ele vai ser o cara que vai ser mandado para outros lugares para cometer assassinatos que devem ser indetectáveis. Todos eles têm que parecer como morte natural. E aí que começa a ficar cada vez mais difícil. E a gente acompanha todo esse treinamento e todo o crescimento do Fitz e a ligação que ele tem com os animais, que apesar de ser extremamente perigosa, ele não consegue cortar. E ele vai cumprindo pequenas missões e tudo mais até ele estar pronto para realmente exercer a sua função. O que eu espero que ele não seja mais um marionete na mão desse rei e que ele consiga entender que o lugar dele é muito maior do que querem que ele represente e que ele consiga usar os conhecimentos que ele tem para deixar a história um pouquinho mais, como que eu posso dizer, um pouquinho mais interessante, não é, mas assim, um pouco mais alucinante, certo? Porque é tudo muito lento, é tudo muito tranquilo, a gente vai acompanhar algumas explicações de como esse universo funciona. Primeiro livro de série de fantasia normalmente é assim. Então a gente vai entender toda a mitologia do lugar, os nomes das pessoas, por que os nomes são dados daquele jeito e tudo mais. A gente vai entender a linha de sucessão desse reino, né? Por que foi melhor o pai dele ir embora, o risco que ele corria se o pai dele ficasse, descobrissem que ele era filho do cara. A gente vai ver o primeiro amor do Fitz. Então, assim, muita coisa acontece. É um livro curto, é um livro de 400 páginas. Muita coisa acontece e a gente só aproveita. A gente só entra nessa história e aproveita todos os detalhes que a autora traz pra gente. Principalmente sobre o Fitz e como ele pensa e o que ele imagina pra vida dele. Porque ele foi criado ali como se ele fosse um Zé Ninguém. A única pessoa que deu amor pra ele de verdade
foi o guarda-caça, que sempre cuidou dele, que sempre se preocupou com ele desde o começo, né? Que ensinou muita coisa pra ele até que o rei se interessasse por ele. Então, a figura paterna dele é esse cara, e a gente vê os dois tendo que entender que talvez os caminhos vão ser separados mais rápido do que eles gostariam. Certo? Então é isso. A gente se vê no próximo.